Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar finalmente o super lançamento top da OWAN, o mais novo osciloscópio portátil super completo, 200 MHz, 1 gigasample de amostragem. Esse modelo é o HDS 2202S. Esse sufixo S significa que ele também vem com gerador de funções, portanto ele é um 3 em 1, ele é um multímetro completo True RMS de 20.000 contagens, um osciloscópio completo de 200 MHz com 1 gigasample de amostragem e um gerador de funções com 25 MHz para senoide e 5 MHz para os demais traços, com até 5 volts pico a pico de amplitude. Muito completo. E é o top de linha da OWAN entre os portáteis. Vale a pena a gente conferir. Vamos ver o que ele tem. Eu estou abrindo agora pela primeira vez. Bom, vem, como sempre, uma ponta de prova. Ok? Imagino que ela seja para 200 MHz. E é uma ponta de prova original da OWAN para 200 MHz. Poderiam vir duas pontas de prova, porque são dois canais. Lembrando que ele é 200 MHz, dois canais, mas recentemente esses portáteis têm vindo apenas com uma ponta de prova, que é uma certa economia aí desnecessária, né? Vem um manual de instruções e um CD com o software para comunicação com o PC. Você também pode controlar ele através do PC. E aqui as especificações técnicas da linha HDS 200, que inclui esse que é o topo de linha. A gente sabe que eles são muito parecidos fisicamente. Eu já mostrei aqui o modelo de 70 MHz e o modelo de 100 MHz com dois canais, né? O modelo de 100 com dois canais. Fisicamente eles são bem parecidos, mas internamente são bem diferentes, porque esse aqui já tem uma tecnologia bem superior para ter essa banda toda de 200 com a taxa de amostragem tão alta, né? Então vamos lá, vem aqui nesse estojo padrão deles, com zíper, nessa bolsinha de transporte. Aqui vem o cabo USB de comunicação, um USB-C numa ponta, ponta de prova de multímetro tradicional, um cabo BNC garra, que certamente é para o sinal do outro canal, ou sinal do gerador de funções, e mais um cabo BNC garra, são dois cabos BNC garra, então pelo menos isso, né? Vem a fonte de alimentação, na verdade é um carregador, já que ele possui duas baterias internas de lítio recarregáveis, portanto ele é portátil efetivamente, mas vem com o carregadorzinho. Muitos não vem com o carregador, vem só com cabo, pelo menos isso também. E aqui está ele com aquela aparência tradicional dos portáteis da OWAN, mesmo tamanho, okay? As baterias ficam aqui atrás, mas elas são recarregáveis, tá? Você não precisa ficar substituindo. Vamos dar uma olhada aqui no produto. Não sei se ele já veio com alguma carga para a gente ligar, senão vou ter que carregar aqui antes da gente fazer alguns testes, né? Vamos lá, tem um pezinho aqui traseiro, ok, para ele ficar em pé, botão de ligar. É interessante que quem já está habituado, ou quem conhece aqui os demais modelos, olha, ele ligou, ele já veio carregado, ok, ótimo. A funcionalidade aqui é bem parecida com os demais, não tem muita diferença. A diferença vai ser no desempenho dele mesmo. A gente vai fazer alguns testes aqui para comprovar, ok? Então tá lá. A tela aqui, deixa eu dar uma aproximada. Aqui embaixo a gente tem os bornes aqui para corrente amperes. Ele tem o multímetro dele com corrente até 10 amperes, tá? Tem uma escala aqui também em miliamperes, o comum, e aqui a outra ponta vermelha, onde vai para a medida de tensão, resistência, diodo, continuidade e capacitância, tá? Ou seja, o multímetro é completo mesmo, né? 20.000 contagens, True RMS, ok? Já a função osciloscópio é a primeira que aparece aqui. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas profissionais aqui para o canal, continua com a sua promoção já há bastante tempo de 10 placas dupla face por $5. Vale a pena dar uma conferida, a qualidade é excelente. Eu já mostrei aqui vários projetos utilizando as placas da PCBWay. E além de placas, eles têm vários serviços, além das placas comuns, placas especiais, CNC, impressão 3D, fabricação com placas metálicas e injeção de plástico. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Na tecla Mode eu vou trocar qual a função que eu quero. Está na função osciloscópio.
Apertei uma vez a Mode, ele foi para a função multímetro. Tá? E aqui nas teclas F, eu seleciono a função que eu quero medir. Então está tensão DC ou tensão AC, aqui eu substituo, né? Ou corrente DC ou AC. Ele dá um aviso aqui para eu garantir que as pontas estejam no lugar certo. DC e AC, corrente até 10 amperes, como eu comentei, a escala de miliamperes e a escala múltipla aqui de resistência, continuidade, diodo e capacitância. Ok? O range é automático e a gente vai fazer as medidas nos seguintes ranges. Vamos dar uma olhada aqui nas suas características. Bom, as medidas do multímetro são as seguintes: tensão AC até 750 volts, DC até 1000 volts, ok? Em várias escalas. O eletrodo RMS ele vai trabalhar com um range de frequências entre 40 Hz e 1000 Hz, que é bastante razoável. Corrente DC até 10 amperes, corrente AC até 10 amperes também. Resistência até 100 mega ohms, bem alta essa escala, né? 100 mega ohms. Capacitância 2000 microfarads, não é uma escala muito alta. E as medidas também de diodo e continuidade, ok? Já na função de gerador para senoide até 25 MHz, onda quadrada 5 MHz, rampa 1 MHz, pulso 5 MHz e exponencial 5 MHz. Taxa de amostragem 125 megasamples por segundo no gerador de funções, ok? E no osciloscópio, como eu já comentei, 200 MHz, 1 GB de taxa de amostragem. Além disso, ele tem a tensão máxima 400 volts e tem probes de atenuação, você pode ajustar entre 1x e até 1000x. Tem função de cursores, tem várias medidas automáticas aqui. Nas medidas automáticas desse modelo, ele tem período, frequência, valor médio, pico a pico, máximo, mínimo, RMS, rise time, fall time, largura de pulso positivo e largura de pulso negativo. Tá? Tudo isso aqui automático. Então, voltando aqui para o nosso osciloscópio, está no modo de multímetro. Esse aqui, o próximo modo, é o modo de gerador de funções, onde eu vou ajustar aqui a frequência, a amplitude e o offset. E ali do lado você tem a forma de onda que eu quero, tá? Em sine, que é senoide, né? Se eu pressionar aqui, eu vou para square, onda quadrada, rampa, pulso, forma de onda arbitrária, que você vai usar o software para criar, e volta ao seno, tá? E aqui a frequência que eu quero ajustar é período, e eu vou subindo e descendo aqui nas setinhas, eu posso fazer o ajuste, ok? Voltando ao osciloscópio, o próximo modo, voltou ao osciloscópio, está em canal 1 e canal 2, eu posso chavear entre os canais aqui nessa tecla, posso ajustar o horizontal nessa outra, retorna aqui, ok? E aqui eu escolho o trigger, aqui eu posso também parar e continuar, fazer um congelamento do sinal. Então vamos colocar alguns sinais aqui, antes apenas verificando aqui as entradas, são dois BNCs aqui, canal 1 e 2, e um BNC aqui da saída do gerador de funções. Já lateralmente, eu tenho aqui o meu carregador, né? A minha entrada de carregador USB-C e também comunicação com o PC. E aqui um sinal de ajuste da ponta de prova de 1 kHz. Tem um sinal aqui fixo de 1 kHz para a gente fazer a compensação da ponta de prova antes de começar a usar, que é padrão quando a gente usa um instrumento desse. Um instrumento com essa capacidade pode ser usado na linha automotiva, pode ser usado na parte de elétrica e na parte de eletrônica sem problema nenhum. Ele é bastante completo e com essa capacidade toda, ele supera uma série de equipamentos de bancada, né? Vamos ver se na prática ele mede o que o fabricante indicou, porque pelas especificações eu diria que ele faz frente a muitos modelos de baixo custo de bancada, esses maiores. Além de ser portátil, ele é também isolado da rede, então você pode facilmente medir rede elétrica sem grandes riscos e pode usar também um power bank para alimentar aqui, para aumentar a autonomia dele, né? Ele tem uma boa autonomia com as baterias de algumas horas depois de carregado, mas se você precisar mais tempo com ele ligado, você usa um power bank, conecta aqui ao lado no USB e
e você vai prolongando o tempo de uso dele, né? Então tá aqui, eu vou botar aqui na entrada do canal 1 do meu osciloscópio. Vamos partir já para testar aqui o osciloscópio. Eu vou gerar sinais aqui no meu gerador de funções. O meu gerador de funções ele vai até 120 MHz. Eu não vou conseguir gerar até 200 MHz, que é o que ele tem aqui, mas a gente gera o máximo possível e verifica qual o desempenho. Bom, em Measure eu vou pressionar para escolher o que eu quero medir. Então eu vou escolher frequência e amplitude. Tá, mas eu posso mudar aqui, ó, máximo, mínimo, pico a pico, RMS, média, etc. Tem várias medidas que eu vou marcando aqui embaixo, né? Deixa eu mostrar aqui mais pertinho para vocês observarem. Aqui, nesses quadradinhos aqui, eu vou escolher através das teclas de função de F1 a F4. Então eu pressiono Measure e vou trocando aqui o que eu quero. Está marcado frequência e amplitude, tá? E posso sair voltando aqui. Se eu quiser adicionar ou deletar o que eu quero medir, eu pressiono aqui no F3. Bom, antes de darmos sequência, vamos dar uma calibrada aqui na ponta de prova. A ponta de prova tem um ajuste de compensação que tem que ser feito com sinal de 1 kHz, né? Nesse ponto aqui, através de uma chavinha, nós vamos conectar aqui do lado que gera um sinal de 1 kHz, já tem um sinal de calibração aqui, e a gente vê que ela não está compensada. O ajuste de compensação tem que ser feito na escala de 10x sempre, né? Então eu vou girar aqui a chavinha para a gente compensar essa ponta, ok? Vamos ver aqui. Aí. Mais ou menos aqui, né? Ok. Agora ela está compensada e pode fazer medidas mais precisas. Então vamos lá. Vamos continuar lá no nosso gerador de funções para as medidas de valores mais altos. Vamos começar no valor de 1 MHz. Vamos dar um alto aqui. Tá lá. 1 MHz, 4 volts, bem estável, sinal bem cravadinho, né? Vamos botar em 10 MHz. Alto. 10 MHz, sem nenhum tipo de atenuação. Ok? Vamos a 50 MHz. Vou botar um alto aqui para ver melhor, né? Para ele abrir. Tá lá. Sem atenuação também. Sinal indicando aqui 50 MHz. Vamos a 100 MHz. Eu já estou quase no limite do meu gerador. Dá um alto. Ele está mostrando que está usando a amostragem de 1 gigasample por segundo. Também sem atenuação considerável, está marcando 3.96 aqui de 4 volts que eu estou colocando. 100 MHz. Perfeito. Vamos a 120, que é o que eu tenho. Ok, alterou aqui para 120, sem atenuação significativa, 3.88, 3.9 volts, ok, de 4. Ou seja, até 120 medindo muito bem. Segundo o fabricante, ele vai até 200 MHz, lembrando que em 200 MHz ele vai ter uma atenuação de 3 decibéis por conta daquela curva que a gente sabe que o osciloscópio apresenta, aquela curva de atenuação de amplitude conforme você chega perto do fim da banda. Então, pelo menos até 120 a gente mede muito bem aqui os sinais. Vamos botar um valor menor aqui, de 1 MHz, e vamos trocar aqui a forma de onda para quadrada. E dar um alto. Ok. Perfeito, não tem filtro nenhum, por isso que eu tenho aquele spike ali, está medindo 1 MHz, forma de onda quadrada. Se eu quiser mexer aqui, eu posso alterar aqui a escala vertical, facilmente aqui na setinha, ou eu posso botar aqui em horizontal e alterar também facilmente nas setas os valores, tá? Deixa eu mostrar aqui como é que eu estou fazendo. Aqui nessas setas, você altera a base de tempo para cima ou para baixo, pressionando a tecla horizontal, ok? E voltando aqui para o lado, aqui é o posicionamento, né? Em canal 1, você também pode alterar a escala vertical. 5 volts por divisão, 2 volts por divisão, 1 volt por divisão, 500 milivolts por divisão e por aí vai. Bem fácil de usar e bem simples, ok?
Demais medidas que você queira, além da frequência e da amplitude, como eu falei, você vem aqui em Measure e escolhe os demais parâmetros que você quer que ele mostre. Okay? Em termos de trigger, ele vai ter as configurações de trigger automático, que é que ele está. Ele ainda tem a normal e a single trigger, para a gente ver aquele sinal quando precisa ser disparado. Você também tem a função de cursores. Você vai aqui em Measure e aqui você também tem Measure e cursores. Em cursores você pressiona cursor e o tipo de cursor você abre aqui. Ó. Se você quer de tensão para o canal 1 ou canal 2 ou se você quer de tempo. Tá? Eu quero um de tensão, ele já apareceu lá em cima e já está fazendo a medida. E eu posso vir com as setinhas e escolher aqui o range que eu quero para eles. A ou B, né? Vou escolher B agora. E aí ele faz aqui a medida entre A e B, indica a posição de A e de B. Ok? É bem intuitivo aqui o uso dos cursores para você fazer medidas na tela. Quer desligar os cursores? Vai aqui, volta com a setinha, aperta cursor novamente, vem em Type e bota nenhum. E aí ele apaga. Ok? Você fica sem nenhum cursor. Muito bom osciloscópio, com ótima resposta em altas frequências. Ok? Vamos agora partir para o multímetro e verificar a precisão dele para algumas medidas rápidas, ok? Bom, vamos lá, vamos primeiro testar aqui a função de tensão DC. Eu botei aqui o Unity 61E Plus do lado. Vamos ver a tensão dos dois simultaneamente aqui a partir da fonte, ok? Vou botar aqui cerca de 10 volts. Então vamos lá. Tá lá, 10 volts num e 10 volts no outro. 9993, 9997. Diferença bem pequena, né? Vamos a 20 volts. Ok. Praticamente o mesmo valor. 30 volts. 40. Também batendo bem. 50. E 60 volts. Excelentes medidas, né? Tensão DC, muito bom, muito bem medido. Vamos agora usar o nosso padrão para testar aqui capacitância e resistência. Vamos botar aqui, aí a gente escolhe aqui diretamente o F4. Ele já está em resistência, vamos medir a resistência padrão aqui de 7.49K. Vamos ver quanto é que ele mede. Ok, 7.50K, muito bom. O padrão aqui é 794975, ok? E capacitância, vamos trocar aqui também. Diodo, capacitância. Capacitância é o capacitor de 39.57 nanofarads. Ok, 39.88 nanofarads. Muito bem medido também. Medido bem. A função de continuidade, que é essa daqui. Ele dá um sinal sonoro. É bem rápido. É bem usável como multímetro. Não tem muitas restrições. Além disso, tem o teste de diodo. Ele não tem teste de temperatura, que difere aí de alguns multímetros mais completos, mas basicamente pelo range que ele tem, e as escalas e os alcances que ele tem, é um multímetro completo, além de ser True RMS. Okay? E a última função dele é a função de gerador. Para isso a gente vai botar num osciloscópio, para a gente poder enxergar. Na verdade, ele pode ser até colocado no próprio canal aqui, né? Mas eu vou botar num osciloscópio externo para a gente visualizar melhor a forma de onda. Bom, no modo de gerador de funções, eu liguei aqui nesse último BNC, que é a saída do gerador, e liguei aqui na entrada do canal 1 do osciloscópio, tá? Para a gente poder visualizar essa forma de onda. Então, basicamente, aqui eu altero a forma de onda e também altero a frequência que eu quero. No caso,
eu posso mexer aqui em frequência, amplitude e offset. Para senoide, para outras formas de onda, tem outros parâmetros também. Por exemplo, aqui, ó, em onda quadrada são as mesmas, mas, por exemplo, em rampa eu tenho um ajuste de simetria. E em pulso eu tenho o rise time, que pode ser ajustado também. Tá? E a largura de pulso. Ok? A arbitrária eu vou escolher o tipo e volto para a senoide. Então tá lá, tá com 1 MHz. Né? Eu vou pressionar aqui esse botão aqui embaixo para iniciar o sinal. Pressionando aqui, ele já coloca um sinal ali. Eu vou dar um alto aqui no meu osciloscópio para ele ver esse sinal. Tá lá, um sinal bem estável, indicando 1 MHz aqui em cima com amplitude correta, de 1 volt pico a pico. Ok, tá perfeito. Agora, subindo esse sinal, basta vir aqui na setinha, essas setinhas aqui embaixo, e você sobe lá o valor que está no cursor. Você pode correr o cursor e ajustar até detalhe. Posso botar 1,234 MHz, alguma coisa do tipo. Tá? Posso ajustar qualquer frequência. Então, vou botar aqui 2 MHz, 3, 4. Veja que o sinal aqui está estreitando, né? 5, 6, 7. Vamos dar um alto. Ele vai até 25, né? Aí, 7 MHz. Vou botar 25, que é o máximo dele. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Um alto aqui novamente. Sinal bem limpinho. 25 MHz. Amplitude constante. Aí. Excelente gerador. Agora botando uma frequência menor. Onda quadrada vai até 5 MHz. As demais vão até 5. A não ser o pulso que vai até 1 MHz. Né? Então vamos botar aqui. Diminuir essa frequência. Vamos botar 1 MHz. Ok. E vou mudar a forma de onda para quadrada. E dar um auto setup aqui. Tá lá. Onda quadrada. 1 MHz com amplitude correta também. Da mesma forma, eu posso ir aumentando aqui a frequência ou diminuindo a frequência. Diminuindo na forma de onda quadrada. Okay? Aqui eu estou com 100 kHz, por exemplo. Deixa eu dar um alto. 100 kHz. Podendo visualizar o detalhe da forma de onda aqui e no osciloscópio a saída. Um gerador completo. São frequências, na maior parte das vezes, as que vocês mais usam, né? Até 25 MHz na senoide, dá para usar para muita coisa. E 5 MHz para onda quadrada também. Portanto, um gerador também bastante interessante e com ótima qualidade. Né? Obviamente a gente não vai comparar com aqueles geradores de bancada que tem varredura, que tem modulações e tem 1001 funções, porque é um equipamento exclusivo para aquilo. Esse daqui faz parte do conjunto do 3 em 1 aqui, com um gerador, para quem não tem nenhum gerador, um gerador excelente, porque até 25 MHz senoide, com esses ajustes todos aqui, ele faz o seu papel. Assim como o multímetro também substitui qualquer multímetro de bancada True RMS, por conta dos ranges e por conta de ter 20.000 contagens e pela precisão boa dele. O osciloscópio idem, como eu já comentei, osciloscópio de ótimo desempenho, segundo o fabricante 200 MHz, a gente testou aqui até 120 funcionando muito bem, com boa amplitude, boa resposta, taxa de amostragem excelente e bons recursos de ajustes, de trigger e de medidas. Portanto, um equipamento completo, ele é superior a todos os demais que eu já mostrei aqui em termos de equipamento portátil, isso não tenha dúvida. Obviamente o preço dele é maior do que os outros, porque ele vem com características melhores. Então, querendo um osciloscópio portátil superior, ainda na faixa dos osciloscópios de baixo custo, porque acima desse a gente já entra para uma categoria de osciloscópios de fabricantes renomados, tipo Fluke, Tektronix e outros, que vão ter equipamentos superiores a esse, porém vão custar 4, 5 vezes o valor desse no mínimo. Okay? A diferença de preço é muito grande, portanto, esse é um equipamento ainda numa faixa de preço muito boa, dá para considerar ele na faixa de preço de baixo custo para esse modelo, para essas características. Obviamente, tem outros muito mais baratos, mas não fazem o que esse aqui faz. E ele desbancou os demais. Dependendo, então, do orçamento disponível, tiver que escolher um osciloscópio portátil ou até mesmo para um primeiro osciloscópio,
Esse osciloscópio dá de 10 em vários modelos anteriores, tá? Pagando-se um pouco mais, obviamente. Outras opções da própria ON ou da Hantek, que eu já mostrei aqui anteriormente, fazem também muito bem o trabalho, mas vão ter uma banda de resposta menor, uma taxa de amostragem menor também. Muitos são 3 em 1, também tem gerador de funções, também tem multímetro acoplado, ou seja, são equipamentos excelentes, mas esse aqui é o lançamento novo da ON e despontou os demais porque integram uma série de vantagens. Então esse aqui é o HDS 2202S, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de dar uma olhada no valor dele atualmente, tá? Vale a pena ver isso e aproveitar aí antes que taxem tudo, ok? Que vem lá de fora. Então vale a pena dar uma olhada quanto é que ele está valendo hoje. Ok, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.